Abramos as Sagradas Escrituras no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A versão é de João, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na versão de João, Evangelho de São João, Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ficar de pé, os irmãos que puderem, para a leitura da palavra de Deus. João, capítulo 17. Vamos principiar a leitura no versículo 14 até ao versículo 26, portanto, até ao final deste capítulo. João 17, 14 em diante. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Oremos ainda. Ó Pai, humildemente te pedimos que nos dês agora entendimento para compreendermos a tua palavra. Este diálogo maravilhoso do teu Filho contigo, ó Pai, nos transcende, nos excede toda a nossa capacidade de compreensão. Mas damos-te graças por este privilégio de podermos entrar neste diálogo maravilhoso. Ó Pai, nós não temos competência nem capacidade para compreender tudo quanto é dito neste texto que lemos da tua palavra, tudo quanto o teu Filho te diz. Ó Pai, mas à medida das nossas capacidades e das nossas necessidades, dá-nos entendimento e fala a cada um de nós. É o que pedimos para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-vos? Devia ser de joelhos que meditávamos neste texto. Devia ser de joelhos que nós, enfim, lemos este texto e meditamos neste texto, porque é, digamos, um momento maravilhoso que nos transcende. Estamos aqui perante um diálogo, aliás, uma oração em que o filho fala com o pai. E, digamos, um
há um diálogo porque há certamente também uma resposta do Pai. Não podemos deixar de pensar que o Pai não ouve o Filho. Claro que se o Pai ouve o Filho e está atento à prece do Filho, então há um diálogo. Embora seja Jesus a falar, mas o Pai a ouvir, há uma comunhão entre os dois, e portanto é esta comunhão entre os dois a que eu chamo o diálogo. E esta comunhão excede toda a nossa capacidade de compreensão. Quando o Senhor Jesus, nós lemos a partir do versículo 14, mas para podermos compreender este texto, temos que ler todo o capítulo, toda esta oração do Senhor Jesus, chamada oração pelos seus discípulos, a oração sacerdotal. Nós hoje somos discípulos, não somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, esta oração abrange-nos também a nós. Nós também somos, digamos, somos objeto desta oração do Senhor Jesus. Dê-lhes a tua palavra, diz o versículo 14. Então, a quem é que o Senhor Jesus deu a sua palavra? Então, lemos no versículo 2, para podermos compreender o contexto, lemos no versículo 2, Jesus ora ao Pai, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, reparem, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Jesus começa por dizer, digamos, dizer ao Pai que o glorifica ele como ele o tem glorificado aqui na terra. Que ele seja glorificado pelo Pai, assim como ele tem glorificado o Pai aqui na terra. E como é que Jesus glorifica o Pai? Através do cumprimento da sua missão. Jesus veio ao mundo com uma missão, com um propósito. Ele tem poder sobre toda a humanidade. Jesus tem poder sobre todos os homens. E este poder tem o objetivo: dar a vida eterna a todos quantos o Pai lhe deu. Ou seja, desde a eternidade, o Pai conhece aqueles que são seus, ama aqueles que são seus. E, obviamente, este amor eterno com que Deus ama aqueles que são seus é o amor com que Deus ama o seu Filho. Deus ama o seu Filho e nós nos tornamos participantes deste amor. Por isso nós somos amados em Cristo. Somos eleitos em Cristo. Somos conhecidos em Cristo. Ou seja, a nossa relação com Deus passa por este conhecimento que Deus tem daqueles que são seus. E este conhecimento é em Cristo. Portanto, neste mistério tremendo, Deus conhece aqueles que são seus, ama-os e conhece-os em Cristo e ama-os em Cristo. E quando Jesus vem ao mundo com este propósito. Tem poder sobre toda a humanidade, sobre todos os homens. Por isso mesmo o Evangelho tem de ser pregado a toda a humanidade. Não há exceção de pessoas. Portanto, a toda a humanidade. E depois, aqueles que são de Deus, são atraídos a Cristo. Portanto, Jesus diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, sobre todos os homens, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E depois acrescenta ainda em que é que consiste a vida eterna. A vida eterna consiste em conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, irmãos, é importante refletirmos neste aspecto. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. Ou seja, conhecer a Deus no sentido de uma relação com Deus. Não é apenas um conhecimento intelectual. É um conhecimento que implica vivência. Ou seja, nós conhecemos a Deus, significa que temos comunhão com Deus. E conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Só podemos conhecer a Deus em Cristo Jesus. É só em Cristo que nós temos a relação com Deus e comunhão com Deus. Portanto, se quisermos conhecer verdadeiramente a Deus, ao único Deus vivo e verdadeiro, não um Deus criado pela imaginação dos homens, não um Deus criado pelos homens, há muitos deuses criados pelos homens, todas, ao longo das gerações, todas as nações tiveram os seus deuses, todos os povos tiveram os seus deuses, criados pela imaginação dos homens. Mas, obviamente, que há um só Deus, Criador dos céus e da terra. E esse Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo.
Portanto, para conhecermos o único Deus, aquele que verdadeiramente criou os céus e a terra, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o único Deus verdadeiro, porque todos os outros são apenas fruto da imaginação dos homens, para conhecermos este Deus, temos que conhecer Jesus Cristo. Ele é a imagem deste Deus, é a imagem visível deste Deus que é invisível. Deus é espírito e, portanto, não o podemos ver. Mas Deus se torna visível não só na criação, mas de uma forma muito particular e perfeita no seu Filho amado. Por isso ele veio ao mundo para dar a vida eterna, ou seja, para nos relacionar com Deus, para que nós possamos conhecer a Deus. Mas só podemos conhecer a Deus conhecendo Jesus Cristo. E quando nós conhecemos a Deus através de Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Ou seja, quando cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, nós conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. E esta é a vida eterna. Foi para isto que Jesus veio ao mundo. E ele, neste ministério terreno, e agora pelo seu Espírito, tem poder sobre toda a humanidade. E este poder tem como objeto dar-se a manifestar-se, dar-se a conhecer àqueles que são de Deus, àqueles que o Pai lhe deu desde a eternidade. Por isso, no versículo 9, no versículo 6, nós lemos: manifestei, reparem, no versículo 6, é bom que os irmãos tenham a Bíblia aberta para poderem seguir. No versículo 6, Jesus diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, reparem, eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Quem são aqueles que são de Deus e que Deus deu a Jesus Cristo? Aqueles que guardam a palavra de Deus. Claro que nós não podemos saber verdadeiramente quem são aqueles que são de Deus. Mas há um sinal. Há um sinal que Deus dá daqueles que são seus. É guardar a sua palavra. É crer na sua palavra. É crer em Jesus Cristo. Claro que nós não podemos especular sobre quem são os eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? Nós temos que pregar o Evangelho a toda a criação e a toda a criatura. Portanto, o Evangelho tem que ser pregado a toda a criatura e a toda a criação, a toda a humanidade. O Evangelho tem de ser anunciado. A própria criação testemunha essa realidade. Mas aqueles que são de Deus creem. Este é o sinal distintivo daqueles que são de Deus. Crer na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Ou seja, obedecer à palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus pregou o Evangelho a toda a criatura, mas manifestou, de uma forma particular, manifestou o nome de Deus e, portanto, deu a vida eterna àqueles que o Pai lhe deu e eles, portanto, guardaram a tua palavra. E no versículo 9, Jesus diz: eu rogo por eles. Portanto, Jesus intercede por eles, não pelo mundo. Reparem, Jesus não intercede pelo mundo. Jesus não intercede pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Há uma clara distinção entre o mundo e aqueles que são de Deus. O mundo jaz no maligno, vive debaixo do poder do inimigo, vive na mentira, vive sob o domínio de Satanás. Isso é bem visível nos nossos dias. O mundo é um mundo de mentira, de hipocrisia, de maldade, de perversidade, de criminalidade, de degradação e corrupção. É um mundo que está sob o domínio de Satanás, o príncipe deste século, o príncipe deste mundo. Mas aqueles que são de Deus estão no mundo, mas não são do mundo. E então entramos no texto que lemos agora, hoje, a partir do versículo 14, nós lemos este texto que diz: dei-lhes a tua palavra, reparem, no versículo 14, portanto, a estes que o Pai lhe deu, a estes que são de Deus e que o Pai deu a Cristo, portanto, que são de Cristo porque são de Deus, dei-lhes a tua palavra, reparem, versículo 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu. Notai bem, é a palavra de Deus que faz a distinção. É, portanto, guardar a palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus que nos distingue daqueles que são do mundo. Aqueles que são do mundo vivem de uma forma contrária à vontade de Deus. Vivem de uma forma oposta à vontade de Deus. Isso é bem visível nos nossos dias. Quem conhece a vontade de Deus para a vida dos homens, e vê como os homens vivem, e vê como os homens vivem, obviamente, há uma oposição total, frontal,
Aquilo que Deus diz que é bom, os homens dizem que é mau. Aquilo que Deus diz que é mau, os homens dizem isso é que é bom, isso é que é progresso, isso é que é conveniente. Isso é que é pessoas, enfim, com mentes abertas. Isso é que é mentalidade aberta. O resto, que Deus diz que é bom, é mentalidade fechada. Mentalidade fechada, portanto. Portanto, reparem, tudo aquilo que Deus diz que é bom, os homens dizem que é mau. Isto a todos os níveis. E aquilo que Deus diz que é mau, os homens dizem isso é que é bom. Isso é que é bom. E, portanto, o mundo está como está. Claro que aquilo que Deus quer para os homens é o melhor para os homens. Deus os criou à sua imagem e semelhança, portanto, as leis de Deus são leis que têm a ver com o bem-estar do homem, a felicidade do homem, e uma felicidade eterna. Claro, quando os homens se desviam dessas leis, claro que se desviam da felicidade, se desviam daquilo que é o ideal para eles. E as suas vidas tornam-se vidas miseráveis, vidas corruptas, vidas degradadas, vidas sem sentido, vidas sem nexo. É isso que estamos a ver à nossa volta nos nossos dias. O mundo vive vidas sem nexos, vidas absurdas. Portanto, há tanta criminalidade, cada vez a criminalidade é maior, precisamente porque a vida não tem significado, não tem sentido para as pessoas. E, obviamente, tudo isto faz com que as pessoas fiquem perplexas perante o que está a acontecer, portanto, tantos cataclismos, tantas coisas que acontecem no mundo hoje em dia, tantas coisas que acontecem. Porquê é que acontecem? Porquê é que acontecem? Já viram como a Europa está em seca? Como a Europa está como nunca esteve? Isto não diz nada. Isto não vos diz nada. O que é que se está a passar na Europa para dar origem a isto? Ah, são os problemas climáticos. Pois é, são os problemas climáticos. E porquê é que surgem os problemas climáticos? O que é que está por trás disto? Pois vejam as leis. As leis que estão a ser, portanto, agora emanadas pelos diferentes governos da Europa. Vejam as leis. São as leis que se opõem frontalmente a Deus. São leis que, digamos que, hostilizam verdadeiramente a vontade de Deus e a própria lei de Deus. Portanto, os homens estão a sofrer as consequências da sua desobediência, da sua transgressão. Mas reparem, a igreja é o povo de Deus. E aquilo que distingue a igreja do mundo é a palavra de Deus. Isto é muito importante, irmãos. O nosso tipo de comportamento no mundo, o nosso tipo de vivência no mundo tem de ser radicalmente diferente. Quanto mais o mundo se desvia de Deus, quanto mais o mundo se desvia de Deus e da sua vontade, maior deve ser a diferença, mais visível deve ser a diferença daqueles que são de Deus. Isto por vezes não é visível. Infelizmente, nas nossas igrejas, muitas vezes, os crentes têm comportamentos sociais que são idênticos àqueles que são do mundo. E nós interrogamos, afinal, onde é que está a diferença? E porquê é que isto acontece? Porque não guardam a palavra de Deus. E se não guardam a palavra de Deus, não obedecem à palavra de Deus, não são de Deus. Porque o sinal daqueles que são de Deus é guardarem a palavra de Deus. Se não creem na palavra de Deus, ou se dizem que creem, mas não obedecem, não creem. São mentirosos. Quem crê, obedece. A fé implica sempre obediência. Não há fé sem obediência. Os demónios também creem, mas isso não é fé. A fé implica verdadeiramente obediência. Não é apenas crer que Deus existe. É conhecer a Deus. Isto é a vida eterna. É conhecer a Deus. É ter uma relação com Deus. É crer verdadeiramente em Deus. E crer em Deus implica obedecer. Guardar a palavra de Deus. Guardar no coração para viver em conformidade com a sua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não é o que diz o salmista? Portanto, é guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar. Ou seja, claro que somos pecadores, todos somos pecadores, mas tem de haver uma diferença radical entre aquele que é pecador, mas está redimido e salvo e justificado em Cristo, e portanto é uma nova criatura em Cristo, e aquele que é pecador e continua no pecado e vive no pecado e tem prazer no pecado. E tem que haver uma diferença radical. E a igreja tem de fazer esta diferença. Ou seja, a igreja recebeu a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus e obedece à palavra de Deus. E o mundo, portanto, depois olha para a igreja e aborrece, despreza.
porque nós vivemos vivemos de uma maneira completamente diferente e o nosso tipo de comportamento, digamos que é incompreensível e até, digamos, afronta aqueles que não são de Deus. É uma afronta para aqueles que não são de Deus. Quando nós tomamos certas posições em relação a certas situações, em certos, nós somos, digamos, repudiados e somos, portanto, muitas vezes ostracizados e marginalizados. Mas o Senhor Jesus diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. A nossa identificação com Cristo está na obediência a Deus. Cristo obedeceu perfeitamente ao Pai. E nós só na obediência a Deus é que nos identificamos com Cristo. E vamos continuar este texto. Reparem, não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Cristo veio dos céus e viveu neste mundo, mas não se identificou com este mundo. E nós estamos neste mundo, mas não podemos identificar-nos com este mundo. Jesus disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, que os livres do pecado, do mal, da maldade, da desobediência. E nós, portanto, temos agora que viver de uma forma diferente, porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Temos que ter consciência disso. Nós estamos neste mundo como peregrinos. E nós temos de viver de uma forma diferente, mostrando radicalmente que estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo vive na mentira. O mundo vive no pecado. E nós temos que estar separados. Por isso o Senhor Jesus acrescenta, reparem, depois de dizer: não são do mundo, como eu do mundo não sou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, santifica-os na verdade, reparem, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus pede ao Pai para que nos separe do mundo. Como é que o Pai nos separa do mundo? Através da sua palavra, que é a verdade. O mundo vive, portanto, na mentira, está sob o domínio da mentira, e Deus nos separa, nos santifica. Santificação significa separação. Deus nos separa do mundo, nos separa da mentira com a sua palavra. Porquê? Porque a palavra de Deus é a verdade. E como a palavra de Deus é a verdade, nós ficamos separados da mentira. É importante que nós tenhamos consciência disso quando nós ouvimos a comunicação social. Quando nós ouvimos a comunicação social, nós temos um exemplo vivo do que é mentira. Tanta mentira. Tanta mentira que se diz na comunicação social. Algumas verdades para encobrir a mentira. Nós temos, portanto, reparem sobre as origens da Terra, as barbaridades que se dizem sobre as origens da Terra, os milhões e milhões e milhões e milhões de anos que têm os esqueletos, quando eles por vezes não conseguem, enfim, nem sequer conhecer os poucos anos que tem um cadáver. Mas tem milhões e milhões e milhões de anos. Milhões e milhões de anos. Antes da Terra existir, já existiam esses esqueletos. Vejam lá, coisa impressionante. As origens, a teoria da evolução, que nos é constantemente, que somos constantemente bombardeados com a teoria da evolução, para aqui, para acolá. Todos descendemos, enfim, de animais e não sei o que mais. Enfim, esta barbaridade toda que se ouve, estas mentiras todas que se ouvem na comunicação social, como verdades dogmáticas, quando os cientistas verdadeiros portanto, já se afastaram dessas teorias absurdas da evolução. No entanto, não é só nisso. Na área, então, se formos para a moral e para a ética, já nem falo nisso. Se formos para a moral e para a ética, então, as barbaridades que se dizem, né? As mentiras que se afirmam. Porquê? Porque estão na mentira, estão sob o domínio da mentira. Mas Deus nos santifica na verdade, pela sua palavra, que é a verdade. A palavra de Deus é verdade. Se queremos saber a verdade, leiamos a palavra de Deus. E ela nos ensina, ela nos instrui. E, portanto, se nós a guardarmos no coração e a vivermos, nós estamos separados do mundo, porque o mundo está na mentira. Assim, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E depois, esta afirmação muito importante para
nós refletirmos sobre o que é que estamos a fazer neste mundo. O que é que estamos a fazer neste mundo? E por eles me santifico, assim como, reparem, assim como tu me enviaste ao mundo, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Reparem, assim como Jesus foi enviado pelo Pai, Jesus nos envia a nós. Não esqueçamos, nós estamos neste mundo, portanto, por isso Jesus diz, não peço que os tires do mundo, mas, portanto, nós estamos neste mundo com uma função. Sermos testemunhas de Cristo, como Jesus foi testemunha do Pai. Como Jesus foi testemunha do Pai, como Jesus revelou o Pai, nós estamos neste mundo para revelar Jesus, para manifestar quem Jesus é. Essa é a nossa função. Por isso mesmo, somos santificados, separados do mundo, que jaz na mentira, separados e santificados na verdade. Para quê? Para manifestar Jesus Cristo. Assim como Jesus manifestou o Pai e refletiu a glória do Pai, nós devemos refletir a glória de Cristo. Nós devemos refletir a glória de Cristo e manifestar Jesus Cristo. E refletindo a glória de Cristo, refletindo a glória de Cristo e manifestando Jesus Cristo, estamos a refletir a glória do Pai também e a manifestar o Pai. E somos verdadeiramente testemunhas de Deus, porque somos testemunhas de Jesus Cristo. Não podemos ser testemunhas de Deus sem sermos testemunhas de Jesus Cristo. E por isso Jesus diz, reparem, eu por eles e por eles me santifico a mim mesmo. Nós nunca esqueçamos que nós somos santificados em Cristo. É só em Cristo que nós somos santos. E para que possamos ser santificados, Cristo se santificou a si mesmo. Claro que se fala na sua humanidade. Ou seja, nós somos santificados na humanidade de Cristo. Ele é santo como Deus, mas ele se santificou como homem para que nós possamos ser santificados nele. Nós somos justificados em Cristo e santificados em Cristo. É nele que está a nossa justiça, é nele que está a nossa santidade. Mas tudo isto com a justiça que ele alcançou como homem e com a santidade que ele alcançou como homem. Portanto, Jesus se santifica a si mesmo para que nós sejamos santificados. Porque ele é santo, perfeitamente santo, é o único homem sem pecado, o único homem santo. Nós somos santificados nele, revestidos da sua santidade. E é porque estamos nele e revestidos da sua santidade que nós somos santos. E claro que isso tem repercussões na nossa vida. Isso vai ter repercussões na nossa vida, já vamos ver. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E agora, muito importante, o versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aqui estamos nós incluídos. Reparem, Jesus diz claramente ao Pai, não rogo apenas por estes que estão aqui, os meus discípulos agora, mas por aqueles que ao longo dos séculos hão de crer na palavra de Deus que eles vão anunciar. Eu enviei-os ao mundo para que eles sejam minhas testemunhas. E, ao serem minhas testemunhas, vão também fazer discípulos. Fazer discípulos. Portanto, Jesus disse no final, quando ressuscitou dos mortos e antes de subir aos céus, ide e fazei discípulos. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazei discípulos. Jesus aqui diz ao Pai que os envia ao mundo com esta função, fazer discípulos, ser testemunhas de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus estão no mundo para testemunhar de Jesus e, através desse testemunho, fazer discípulos de Jesus. E por isso Jesus diz, não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que serão meus discípulos ao longo dos séculos, que através do testemunho destes discípulos vão crer em mim. E ao longo dos séculos, muitos e muitos hão de crer em mim. E então Jesus roga por todos estes. Repare no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos... E agora chegamos ao ponto crucial. A unidade da Igreja. Em que consiste a unidade da Igreja? Muito se fala hoje, e muitas barbaridades se dizem hoje, acerca da unidade da Igreja. Barbaridades, não segundo o meu critério, quem sou eu para ter critério algum, mas segundo a palavra de Deus. Em que consiste, então, verdadeiramente a unidade da Igreja? Para já, não é uma unidade que passa por uma instituição. Não é uma unidade que passa por uma instituição. Vamos ver que tipo de unidade é esta. Notai bem,
Jesus diz, para que não rogue somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Para já, primeiramente, a unidade da igreja não consiste apenas numa unidade geracional. Ou seja, não consiste apenas numa unidade no século XXI. A igreja só pode ser una quando está unida a todos aqueles que ao longo das gerações fizeram parte da igreja. Portanto, a unidade da igreja passa por todas as gerações. Por todas as gerações. A verdadeira unidade da igreja não está circunscrita a um século. Não é a unidade no século I. Não é a unidade no século XXI. É a unidade da igreja nestes séculos todos. Ou seja, há uma unidade secular da igreja. Todos estão unidos a Cristo. E todos aqueles que ao longo dos séculos estão unidos a Cristo foram separados pela verdade, pela palavra da verdade, santificados pela palavra da verdade, santificados na verdade. Todos aqueles que ao longo dos séculos foram atraídos a Cristo e creem em Cristo, todos eles formam a igreja. E só esses é que formam a igreja. E esses estão unidos em Cristo. E estão unidos em Cristo, estão unidos entre si. Portanto, nós estamos unidos a todos aqueles irmãos nossos que ao longo dos séculos creram em Jesus Cristo. Por isso nós dizemos que a igreja, hoje que está aqui reunida, somos poucos. Somos poucos. Mas a igreja militante está unida à igreja triunfante que está nos céus. E a igreja triunfante, como diz o Apocalipse, são milhares e milhares e milhares de homens e mulheres que estão louvando e adorando a Deus. Portanto, nós estamos aqui muito poucos hoje. E sempre estaremos poucos em cada geração, mas somos muitos porque estamos em comunhão com todos aqueles que estão nos céus glorificando a Deus, como nós estamos aqui glorificando a Deus. Estamos todos unidos neste culto. Este culto de louvor e adoração une-nos a todos com aqueles que estão nos céus, que já estão na glória e que também fazem parte da igreja, como nós fazemos parte da igreja. Portanto, irmãos, isto é maravilhoso. A unidade da igreja é uma unidade que não tem a ver apenas com estarmos todos unidos no século XXI, todos unidos aqui, mas temos que estar unidos aqui e com todos aqueles que ao longo dos séculos também foram fiéis a Cristo e estavam unidos a Cristo. E se nós estamos unidos a Cristo, estamos unidos a eles. E só assim é que temos a unidade da igreja. Portanto, é uma unidade da igreja que tem a ver com toda a igreja ao longo dos séculos e não apenas com uma parcela da igreja numa certa geração. E depois vamos ver em que consiste então esta unidade da igreja. Reparem, Jesus diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então trata-se de uma unidade espiritual. O Pai e o Filho são um na unidade do Espírito Santo. O Pai e o Filho são um na unidade do Espírito Santo. O que Jesus está a dizer é que eles sejam um na unidade do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que nos une a todos. Reparem, é uma unidade espiritual. Jesus diz, para que todos sejam um, portanto, todas as gerações sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Ou seja, a unidade é em Deus. A unidade é em Deus, no Pai e no Filho. Portanto, é uma unidade do Espírito Santo. O Espírito Santo une o Pai e o Filho e une-nos a nós no Pai e no Filho. É uma unidade, portanto, que é, digamos, suscitada, gerada pelo Espírito Santo. E é uma unidade espiritual. Não é uma unidade institucional. Não são os homens que criam esta unidade. Este é o grande erro. Pensar que nós criamos esta unidade. Esta unidade existe. Tem de ser visível. Mas existe. Não somos nós que a criamos. É Deus que a suscita pelo seu Espírito. Deus, portanto, nos une a si em Cristo. E se estamos unidos nele, nós estamos unidos entre nós. Se todos estamos unidos nele, estamos unidos entre nós. E esta unidade depois tem que ser visível na prática. Tem que ser visível neste amor fraterno que nos une uns aos outros. Mas reparem, a unidade não está nesse amor fraterno. A unidade está em Cristo. Nós estamos em Cristo e estamos, portanto, unidos a Ele e unidos a Deus. Reparem, Jesus diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim
e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Portanto, esta unidade tem que ser visível, mas é uma unidade espiritual, não é uma unidade de instituição. Não é uma igreja, portanto, digamos, que como instituição se torna visível. Não. É uma igreja invisível que se torna visível na prática, na vivência, no amor fraternal. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ou seja, como nós somos um. É sempre a unidade, o exemplo da unidade da igreja está no Pai e no Filho. O Pai e o Filho são um, repito, na unidade do Espírito Santo. A igreja é unida a Cristo pelo Espírito Santo. E, portanto, eu neles, reparem, eu neles, versículo 23, eu neles e tu em mim. Ou seja, Jesus está em nós e Deus está em Cristo. E é nesta unidade que se suscita a unidade da igreja. E se torna visível a unidade da igreja. Cristo está em nós, Cristo vive em nós. Então, se Cristo está em nós, se Cristo vive em nós, reparem, se nós somos santificados em Cristo, e se é a santidade de Cristo que nos santifica, isso torna-se visível porque Cristo está em nós, porque Cristo é santo e vive em nós, porque o Espírito Santo vive em nós e habita em nós. Isso dá, certamente, à nossa vida uma vivência completamente diferente. Ou seja, torna-se visível o fruto do Espírito. O fruto do Espírito torna-se visível no nosso dia a dia. Gozo, paz, alegria, amor, tudo isso, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, tudo isso tem que ser visível na nossa vida. É o fruto do Espírito. Reparem, não é nisso que consiste a unidade, mas é uma realidade que se torna visível e, portanto, cria a unidade. Esta realidade que se torna visível, o fruto do Espírito na nossa vida, cria esta unidade. E esta unidade faz com que o mundo creia que Jesus foi enviado pelo Pai. Notai bem? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. A perfeita unidade está em Cristo viver em nós. Quando Cristo vive em nós, estamos unidos de uma forma perfeita. Quando Cristo vive em nós. Por que razão é que muitas vezes não há esta unidade na igreja visível? Porque o Espírito não habita. Porque o Espírito não habita. Quando o Espírito habita em todos, então todos estão unidos. Se não estamos unidos, alguma coisa se passa que está errado. Se não estamos unidos no amor fraterno, não estamos unidos na comunhão, alguma coisa está errada. Alguém ou alguns não têm o Espírito. Porque se todos tivessem o Espírito, estavam unidos. Então temos que nos examinar a nós mesmos. Será que o Espírito Santo habita em nós? Será que o Espírito Santo vive em nós? Será que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo? Como é que nós nos comportamos? Que tipo de vivência é a nossa? Será que na nossa vida se vê o fruto do Espírito? Se torna visível? Então isso nos une uns aos outros. Pai, versículo 24. Pai, aqueles que me deste, novamente, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. É maravilhoso, não é? O pai nunca deixou de escutar o filho, de ouvir o filho e de responder ao filho. Portanto, nós temos a certeza que se estamos em Cristo e Cristo está em nós, que um dia estaremos com Ele na glória. Estaremos com Cristo na glória. Jesus pede ao Pai, aqueles que tu me deste, aqueles que são teus e que tu me deste, e deste desde a eternidade, que são teus, que tu conheces desde a eternidade, que tu me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. E neste amor com que tu me has amado antes da fundação do mundo, reparem, e que os tens amado a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim, neste amor com que tu me tens amado desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, neste amor Senhor, tu amas também a eles. Sim, é este amor. Nós somos participantes deste amor. Deus ama o Filho desde antes da fundação do mundo. E assim, portanto, como o Pai ama o Filho, também nos ama a nós no Filho. E o Filho quer que todos nós que estamos nele e que estamos unidos a Ele, estejamos com Ele na glória. Pai, aqueles que me deste,
Quero que onde eu estiver, Ele está na glória. Onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. E é neste amor com que o Pai ama o Filho, ou amou o Filho e ama o Filho antes da fundação do mundo, é neste amor que Ele nos ama também a nós. Reparem, é o que está escrito logo a seguir. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Reparem, mas eu te conheci. Este conhecimento implica sempre comunhão. O mundo não conhece a Deus, vive sem comunhão com Deus, muitas vezes negando a Deus. Mas Cristo veio do seio do Pai. Se alguém conhece o Pai, é o Filho. E estes também conheceram, porque o Filho manifestou o nome do Pai àqueles que o Pai lhe deu, estes também conheceram que tu me enviaste a mim. E agora reparem, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, não é? E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais. Há um processo de santificação contínuo. Este processo de santificação é contínuo. Quanto mais conhecemos a Deus através da sua palavra, ou seja, mais separados estamos do mundo. Mais separados estamos do mundo. Esta vivência cada vez é mais radical, é mais oposta ao mundo de uma forma radical. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais. Agora reparem, para que o amor com que me tens amado esteja neles. Para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é o que diz Paulo? Ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que o amor com que me tens amado, este amor com que o Pai ama o Filho desde a eternidade, este amor com que me tens amado esteja neles. Ou seja, nós somos amados também em Cristo desde a eternidade. E é neste amor que nós estamos unidos a Cristo. Conhecemos a Cristo, amamos a Cristo. Por alguma razão, em todas as línguas, o conhecimento está relacionado com o amor. Amar verdadeiramente implica conhecer, e conhecer implica amar. Amar implica conhecer, e conhecer implica amar. Nós só podemos conhecer a Deus quando amamos a Deus. E só amamos a Deus quando o conhecemos verdadeiramente. E agora, a grande maravilha é que Jesus está intercedendo por nós junto do Pai, orando, dizendo para que, ó Pai, aqueles que me deste em todas as gerações, quero que sejam unidos no amor, como tu és um comigo, como tu estás em mim, eu estou em ti, que eles estejam em nós. E este estar em nós implica estar no amor de Deus. Um amor que excede toda a nossa compreensão, todo o nosso entendimento. Um amor que é eterno e que se projeta na eternidade. Se Deus nos ama hoje, em Cristo Jesus, se Deus nos ama hoje em Cristo Jesus, como é que nós o sabemos? Porque nós o amamos a Ele. E se nós o amamos a Ele é porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos Jesus. Então se nós amamos Jesus é porque Ele nos amou primeiro. Então, se Deus nos ama hoje, se nós hoje fomos separados do mundo e estamos separados do mundo pela palavra da verdade, se estamos santificados pela palavra da verdade, se estamos em Cristo e Cristo está em nós, então, irmãos, se Deus nos ama hoje, sempre nos amou e sempre nos amará, porque o amor de Deus é eterno e imutável. Aleluia. Amém.